Graça e paz sobre a tua vida, mais uma reflexão, mais um tempo para repensarmos nossas vidas diante de Deus e entendermos o propósito de nossa vida. Por isso, uma das coisas que precisamos entender é que temos que santificar a Cristo em nossos corações. Mas para quê? Por quê e como? Isso Pedro fala em 1 Pedro, na sua primeira carta, no capítulo 3, do verso 13 ao 17, ele diz assim: Ora, quem é que vos há de maltratar se fordes zelosos do que é bom? Mas ainda que venhais a sofrer por causa da justiça, bem-aventurados sois, não vos amedronteis, portanto, com as suas ameaças nem fiqueis alarmados. Antes, santificai a Cristo como Senhor em vosso coração, estando sempre preparados para responder a todo aquele que vos pedir razão da esperança que há em vós. Fazendo-o, todavia, com mansidão e temor, com boa consciência, de modo que naquilo em que falam contra vós outros fiquem envergonhados os que difamam o vosso bom procedimento em Cristo. Porque se for da vontade de Deus, é melhor que sofrais por praticardes o que é bom, do que praticando o mal. O que significa santificar a Cristo em nossos corações? O que significa santificar? Nós precisamos entender que não se trata simplesmente de um louvor, de uma palavra que a gente profere, mas de expressarmos Cristo por meio de nossas vidas. Pois quando nós agimos como Ele, quando não andamos segundo o pensamento natural, nós o santificamos, nós glorificamos o seu nome. Por isso a oração do Pai Nosso nos faz sentido. Pai, santificado seja o vosso nome. Nós santificamos pelo que proclamamos? Não, nós santificamos pela maneira como nós agimos e vivemos neste mundo. Por isso, na oração consta: venha o teu reino, seja feita a tua vontade. O teu reino, ou seja, o reino de Deus, se revela no mundo por meio de nossas vidas. Este é o propósito da igreja, essa é a sua vocação, fazer o reino de Deus revelado no mundo, e isso acontece em nós e através de nossas vidas. É isso que nós precisamos entender. Nós somos chamados para viver a vontade de Deus. A vocação se trata de compreender onde estamos em Deus. Quem somos, a obra que Ele realizou em nós. Se nós compreendermos a nossa identidade em Deus, ou seja, que nós somos participantes da sua natureza, que temos na realidade da mente de Cristo, nós recebemos que fomos feitos nova criatura à imagem do Filho, que somos agora um ser espiritual, reconciliado com Deus, capacitado, habilitado para vivermos a vontade de Deus, então nós vamos entender a vocação nesse sentido, pois somos chamados para expressar, para revelar o Pai. O chamado de Deus para as nossas vidas é para que a gente viva o reino de Deus. Não se trata de vivermos a nossa salvação, mas de vivermos o reino de Deus neste mundo. E é isso que a gente precisa entender, é disso que se trata o Evangelho, viver o reino de Deus. Expressarmos o reino de Deus, fazermos o reino de Deus visível no mundo. Essa é a nossa vocação. E isso não depende de circunstância, isso não depende das situações em que nós vivemos. A vocação não depende dos momentos bons ou ruins que passamos, das dificuldades que enfrentamos, das lutas ou mesmo de perseguições que possamos vir a padecer. Não se trata disso. Se trata de revelarmos quem somos, assim como Cristo fez. Pois ele não foi movido pelas circunstâncias, mas ele foi movido pela necessidade e na vontade do Pai, de revelar, de manifestar o Deus invisível, de ser a oferta, o Cordeiro que iria tirar o pecado do mundo. Nós somos chamados para revelarmos o reino. Não simplesmente somos chamados para sermos salvos. Salvo é o meio, o processo, dentro do processo de Deus, para que a gente possa compreender o nosso papel, a nossa responsabilidade, mediante o entendimento da vocação que nós temos em Deus,
E a nossa vocação é para revelar Deus ao mundo. Não se trata de outra coisa. E não se trata de algo individual, mas da igreja, do corpo, da Assembleia dos Santos. É o propósito de Deus, o nosso, andar neste mundo de maneira que o reino de Deus seja visível no mundo para as pessoas, pelas obras que fazemos, pelas coisas que realizamos. Que a gente possa entender isso, que a gente possa compreender que é disso que se trata. Não se trata da função em si, do serviço em si, mas de, entendendo quem somos, ofertarmos nossas vidas para desempenharmos a função que temos no corpo, na função que temos no mundo, de fazer obra, pois nós somos a luz do mundo, somos o sal da terra, e toda obra que nós realizarmos, elas devem levar o nome de Deus a ser glorificado, a ser santificado por meio de nossas vidas. Por isso santificamos a Cristo quando entendemos que o propósito da nossa vida é revelá-lo ao mundo, pois à medida que andamos como Ele, que o imitemos, nós, na realidade, estamos honrando, glorificando o seu nome e santificando o seu nome entre as pessoas, levando o conhecimento do verdadeiro Cristo e não de uma religiosidade. Nós não somos chamados para vivermos nossos dogmas, nossas noias, somos chamados para viver liturgias de culto e nem para simplesmente acharmos que é nossa obrigação obedecer para que Ele possa nos recompensar. Não se trata disso o reino de Deus, mas de compreendermos a graça recebida, o amor recebido e vivermos neste mundo como filhos de Deus, revelando Cristo ao mundo, santificando o seu nome. Que a gente possa entender isso, compreender e nos submetermos à vontade de Deus. Graça e paz sobre a tua vida. Amém.